Ele vem para o Brasil com duas carrocerias, a Sedã e a Sportback, que é a hatch, que nós vamos testar hoje. Ambos têm duas motorizações, a 1.4 turbo de 150 cavalos ou então 2.0 de 190 cavalos. Hora de ver quais as novidades do A3. Uma coisa que a Audi faz muito bem, né? Está muito bem a iluminação. Esse farol, essa assinatura é lindíssima. Além disso, quando você clica na chave, faz todo um trabalho de um balé mesmo, full LED. Essas rodas, eu até confundi o carro quando eu peguei. Eu achei que era a linha R, porque inclusive as rodas, né, vêm da linha mais esportiva da Audi. Esse aqui é a linha S, de S-Line. E também as grades, né? A grade vem com aquela identidade mais esportiva da Audi. Por isso que ele tá parecendo quase um A3 da linha R, basicamente. Que ainda não tem no Brasil, mas talvez venha. Só que, se vier pelo preço que veio esse, né? 270 mil reais. Gente, é um hatch, né? Tudo bem que é da Audi, que é incrível. Mas os preços estão estratosféricos. Aqui mais um pouquinho, a traseira também com aquela iluminação maravilhosa. Vamos dar uma olhadinha na parte no interior do A3. Aqui a gente vai dar a partida, eu tava só com o botão ligado, dei partida pelo botão, a chave é uma chave presencial. Você tem um volante com base reta aqui, todos os detalhes Audi. Você tem aquela tradicional, né, aquele couro perfurado, já bastante tradicional, com aquela costura. Enfim, o volante é lindíssimo, multifuncional. O painel, ele é 100% digital, combina muito com a central multimídia também aqui, ó. Totalmente em touch, um touch muito intuitivo, rápido. Se vocês... olha só o volume. Olha o volume, que legal. Eu vou na roldana aqui, aumentando ou abaixando. Então, vamos deixar aqui baixinho para a gente continuar gravando. Então, muito legal esse sistema já conhecido de vocês, com todos os ajustes. A gente pode, inclusive, tem alguns modos de condução, né? Que você pode selecionar por aqui, que é o eficiente, o comfort, o alto, o dinâmico e individual. Individual você consegue regular, setar algumas funções aí do carro. Mais abaixo a gente tem o ar-condicionado. Eu gostei do touch aqui, porque na verdade não é o touch, né? É botão. Eu gosto de um botãozinho para ser rápido, principalmente com o ar-condicionado, que facilita a nossa vida. Mais abaixo, aquela função do Drive Select, a gente pode fazer de forma rápida, selecionando aqui as formas de condução que vão aparecer no painel, ó, Auto, Dynamic, Individual, Eficiente. Vamos deixar no Eficiente ali. Posso desligar o controle de estabilidade, ou Start Stop, que desliga quando você para no semáforo, coisa do tipo. Auxiliar, né, para estacionar, que aí seriam sensores, e realmente o auxiliar de estacionamento, então assistente de estacionamento, que pode ser utilizado. Mas quem tem um carro desse tão compacto, tão interessante, acho que nem usa muito, né, essa função. Aqui a gente tem o carregador de celular por indução. As tomadas já são modernas, né, USB-C. Aqui a gente tem um botão de partida, aquela roldana, né, que com o deslizar do dedo você consegue regular o som, ou aumentar, diminuir o volume. O P de parking, o câmbio é um câmbio de 7 marchas. Esse câmbio é aquele câmbio imerso em óleo, que é o câmbio mais performático, por assim dizer, né? Eu engatei aqui, se eu quiser engatar a ré, tem ali a câmera de ré, que eu já mostrei também para vocês. Deixa eu voltar no P. Então é um câmbio bastante eficiente para um carro com um pouco mais de performance. Mais abaixo a gente tem o freio de mão eletrônico. Você pode colocar, né, a chave nesse porta-chaves. Tem 2 porta-copos. Aí a gente tem um apoio de braço com um porta-objetos que é bem rasinho, um porta-objetos bem simples. Aqui a gente tem um banco com acabamento maravilhoso, com aquele extensor, né, do joelho. Gente, isso aqui é maravilhoso mesmo. Eu adoro. Um banco bem ergonômico. A gente tem ajuste de lombar eletronicamente na lateral, mas o ajuste, por exemplo, do encosto, né, ele é feito manualmente. Então a gente consegue regular eletronicamente a lombar
nota 10 para mulherada, porque a gente realmente precisa de um ajuste diferente. E aí quando você for mexer aqui no ajuste do encosto, fica de forma manual. Ali todo o acabamento em aço escovado, com uma mistura, esse tecido, esse couro, né, cinza, com uma costura manual. Todo o acabamento é redundante dizer que é perfeito, é lindo, é bem mesmo, bem feito. Esse painel também soft touch, com esse detalhe em tano costura. Uma coisa que eu gosto muito também é mostrar para vocês a pedaleira ali, ó, com acabamento em aço. E aqui a gente tem aquele tapete com aquela trava de segurança, que é importante. O banco é 100% regulado eletrônico, o do motorista, né? E o passageiro, conforme eu comentei com vocês, a gente tem o ajuste da lombar. É um hatch com toda a pompa, tem teto solar aqui, ó. Eu tentando fechar manual. Aqui a gente conta com o teto solar, mas a gente precisa manualmente, né, fazer a abertura da tela e depois com um toque ele abre o teto propriamente dito. E a Audi ajudando a gente lembrar que o rodízio desse carro é de terça-feira. Muito bem, a gente não vai tomar uma multa não. Já o banco traseiro para um carro hatch é sofrência. Sofrência para entrar, porque aqui o teto é baixo. Distância da minha perna com o banco da frente não é muito grande. E eu estou no limite, eu tenho 1,73 m. Tenho certeza que alguém com 1,80 m ficaria bem desconfortável. Realmente hatch não é um carro para ter um espaço traseiro tão confortável, mas eu realmente fico bem. A inclinação desse banco é muito boa, então eu estou bem sentada, bem acomodada. O terceiro passageiro não cabe, porque a gente tem aqui um túnel elevadíssimo que ocupa toda essa parte do centro onde colocaria os pés. A gente conta com duas saídas USB-C, então é tudo saída já moderna. E olha que legal, tem saída do ar-condicionado aqui atrás. A gente também tem um apoio de braço, 2 porta-copos, todos os recursos de segurança, por óbvio, né? Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça. Uma coisa que eu notei também, o banco dianteiro, ele é bem mais largo, ó, tá vendo? As laterais, ele é musculoso, ele tem uma ergonomia muito legal, muito boa, mas isso acaba ocupando um espaço maior também no carro, o que provavelmente afeta também essa distância das pernas com relação ao banco dianteiro. Já o porta-malas, por ser um hatch, tem 380 litros de capacidade, o que é bastante interessante, né? E quando você levanta aqui, tem um espaçozinho abaixo do tampão, que você pode jogar o tampão para baixo, e o pneu é aquele pneu de emergência só. Então, se eu jogar ele para baixo, ó, ganhei mais espaço. Se eu quiser recolher, eu jogo o tampão para cima e a gente fica no mesmo nível. Opa, preciso de ajuda dos universitários. Pronto, aí ele fica basicamente na mesma altura aqui da porta traseira. O motor é bem conhecido de vocês, é o 2.0 de 190 cavalos. Ele tem 32 kgfm de torque, o que é bem esperto, né? A gente falou do câmbio, são 7 marchas com aquela embreagem imersa no óleo. Então é um carro completo, assim, que performa muito bem, motor bem ajustado e faz de 0 a 100 em 7.4 segundos. É bem ágil. Gente, confesso que, olha, essa semana com o A3 me remeteu um pouco ao passado, porque ele é um carro que, na minha geração, com 40 anos de idade, tudo que eu queria era um A3 quando eu tivesse 18 anos, né? Então era um negócio assim, super, muito, ultra querido, né? Desejado. Então era essa a sensação. E eu tive um evento no Tangará, e aí o rapaz foi buscar o carro, a hora que ele deixou o carro assim, eu olhei pra ele, me senti com 18, 20 anos, sabe? Entrando no carro, me senti muito jovem. Me remeteu realmente a um mundo nostálgico, mas eu não tenho muito isso. Quem me conhece sabe que eu nem sou muito nostálgica não, mas o A3 me remeteu a isso, me deixou muito feliz essa sensação de uso, né, de um carro hatch, de um carro ágil, de um carro super esperto, relativamente bem econômico para a proposta dele, achei bem eficiente, tá fazendo na casa de 12, 11, 12, se pisar um pouco mais ele cai, mas se for na boa ele faz na média de 11 a 12 na gasolina.
Falta algumas coisas que são os recursos básicos de um carro semi-autônomo, né? Um carro com uma assistência de leitura de faixa, um anticolisão, de repente tem um ACC, todas essas tecnologias combinadas para que a gente tenha um carro quase semi-autônomo aí. Então faltou essas tecnologias. Eu acho que no preço que ele vem, né, na proposta de valor que ele vem, seria assim, tipo, obrigatório ter esse tipo de tecnologia. Do restante, realmente chover no molhado falar de performance desses carros do grupo, né? Falo grupo porque pode ser o Audi, pode ser Volkswagen, pode ser Porsche, pode ser qualquer carro nessa configuração, com essa plataforma MQB, você senta, você veste o carro anda muito bem, é muito gostoso, ele cava, ele dá umas... É bizarro, ele é tão ágil e esperto que dá vontade de ficar com ele todos os dias, o dia inteiro, porque realmente é um carro bastante urbano também. Apesar das rodas terem um perfil de pneu muito baixinho, que às vezes não é tão confortável, a suspensão é bem dimensionada, ela é mais rígida, mas é bem dimensionada, e eu gosto muito dessa tocada. De novo, vou ficar falando aqui, vai ser redundante. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, ó, dedo no like, se inscreve no canal e até a próxima. Beijo, fui, tchau!